Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa em nome de Thailson Farias e Hebe, presidente da federação, a quem cumprimento a todos na mesa. Queria agradecer o convite feito pela UJUS e dizer que nós estamos fazendo um debate construtivo, né, Thailson, em algumas questões que envolvem direitos e obrigações isonômicas, aquilo que a gente pode unificar as lutas e estabelecer uma concentração política na base, né? Eu sempre tenho colocado, tendo em vista aqui as falas, eu me sinto aqui responsável, né, em fazer algumas introduções daquilo que foi falado. Eu sempre tenho colocado, quando falo que o maior patrimônio da sociedade é sua conscientização política. Pergunto a vocês, vocês acreditam no poder judiciário? Pois é. Eu também não acredito. A luta tem que ser pessoal e coletiva. A luta é ir para frente de uma Assembleia Legislativa, a luta é para frente de uma governadoria e dizer: a minha indenização de transporte é fome. Retira o meu direito à minha remuneração digna. Aliás, às vezes a remuneração nem digna é. Então, essa é uma palavra, uma frase que eu deixo para vocês, chamando a vocês para a luta, e podem contar com a força e o apoio daqueles que também querem lutar como oficiais de justiça avaliadores federais. Eu acho que a luta tem que ser coletiva. Quanto mais coletivo, quanto maior o coletivo, maior a força. Não adianta. É isso que é importante nas questões dos oficiais de justiça. Bom, aprendi um pouco na fala de Edivaldo e de Asmar Abdullah, quando falaram do esvaziamento das funções. Aprendi também na fala de doutora Eliana Calmon, da dificuldade em vender a PEC 414. Bem, eu acho que, junto com essa PEC, a gente pode trazer para a luta, para o debate e para o conhecimento de todos nós, que a carreira do oficial de justiça é carreira típica de Estado. E a carreira típica de Estado do oficial está escrito, não fui eu que escrevi. Quem escreveu é a PEC, o PLC 248E, que está em andamento na Câmara dos Deputados. Então essa é uma luta que nós podemos fazer juntos. E por que não? Né? A carreira típica de Estado, para vocês terem uma ideia, ela vai encerrar o desvio de função do oficial, ela vai encerrar a não existência do cargo do oficial de justiça, porque carreira típica de Estado tem que ter cargo, e, além do mais, pode definir a remuneração por subsídio das carreiras típicas de Estado. Então, assim, eu coloco isso para vocês como debate, porque nós sabemos que o oficial de justiça em alguns estados exerce apenas um cargo nomeado ad hoc. Né? Então, a fragilização da carreira, não só do oficial, mas de outras carreiras, estão fragmentadas. Precisamos estabelecer pontos nucleares de fortalecimento da carreira, pontos nucleares de fortalecimento de concepção de Estado. Quando as carreiras de um poder elas são fortalecidas, a fiscalização, o cumprimento da lei também o é. E isso eu coloco como debate para vocês, para uma reflexão. Que não é meu tema, mas como eu debato muito carreira, né, eu conheço esses trâmites sobre esse debate. Bem, quero dizer a vocês que eu tenho 2 livros escritos, né, sobre Previdência. Esse é o segundo livro pela edição em Ciências Jurídicas, e eu já fiz a doação de 4 livros à OJUS para sortear com os presentes aqui que entregaram o nome lá. Então, quem estiver presente, for sorteado, vai ganhar esse livro de presente que nós deixamos aí para vocês. Bem, obrigado. Vamos agora começar fazendo algumas explanações em paralelos
relativo à indenização de transporte. Isso aqui não é, desculpa mais uma vez, quero agradecer a presença de todos vocês, né? E da minha amiga Sofia. Muito obrigado pela sua presença, Sofia, de coração. Você sabe que você é minha irmã, você é minha amiga da alma e você não me escapa. Obrigado a Vanessa, a Socorro, né? Obrigado a Lúcia pela sua presença, Lúcia, tá? Que são da Justiça do Trabalho, da Justiça Federal do Trabalho, e a vocês aqui da OJUS, apoiem as demandas, lutem com o Itaílson com essas demandas e contem com a gente no que a gente puder, tá bom? Bom, agora iniciando, peço desculpas mais uma vez. Bom, vamos lá. Vocês sabem muito bem, tem algumas coisas que a gente tem que colocar, porque o direito constitucional ele é muito complexo, né? E estive estudando quem tem competência para regulamentar custas judiciais. Aí fui lá na Constituição, peguei o 24, inciso 4, lá está escrito que a competência para regulamentar custas é concorrente. E o que significa isso na Constituição? Que a União Federal fixa normas gerais e os estados normas complementares às normas gerais, né? Então, assim, essa lei de custos aprovada apresentada inclusive pelo Poder Executivo, aprovada na Assembleia, ela tem que estar coerente com as normas de custas federais, que uma delas é a Lei 9.289/96. Né? Então, tem algumas questões que nós vamos ao longo aqui falar para vocês por que eu estou citando isso, né? Partindo para o regime jurídico único, o artigo 60 da 8.112 está lá também no artigo 15, 9.289/96, e nos artigos 54 e 58, que fala na resolução 8/2008 do Conselho da Justiça Federal, que fixa a indenização de transporte dos oficiais da Justiça, só da Justiça Federal. Porque a indenização de transporte hoje da Justiça do Trabalho, ela é fixada pelo CSJT, que é o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Da Justiça Federal, ela fixa premissas que devem ser obedecidas. E que premissas são essas? Que, logicamente, entendo eu, que são as mesmas premissas que devem acontecer para a fixação da indenização de transporte dos oficiais de justiça do Estado da Bahia. Que são, primeiro, lá eles usam 20 dias no mês. Então, a cada dia de trabalho, se você não estiver de licença, de férias, você trabalhando, você recebe esses 20 dias. Logicamente, se você trabalhar parte desses dias, você recebe proporcionalmente um 1/20 avos. Bem, essa é uma premissa que eu entendo como nuclear. Bom, ela é justa? Bom, eu acho que existe aí uma certa divergência. Porque o mês, normalmente, ele tem 30 dias. Tem meses que tem 31 dias. Mas vem cá. São 20 dias úteis no mês para cumprir mandado? Se você pegar 172 do CPC, vai dizer que nós podemos trabalhar de segunda a sábado. Contem segunda a sábado durante 30 dias, quantos dias vão dar. Se você pegar também o dia de domingo, que a gente pode cumprir mandados criminais, você vai incluir também até o próprio domingo. Mas, vamos lá, foi fixada uma premissa por resolução do Conselho da Justiça Federal, e chama a atenção que essa premissa não está na lei, são critérios criados pela administração, que entendo eu que são desproporcionais. Bom, cabe o questionamento judicial? Isso é um debate que nós temos que fazer. Já coloquei isso no debate há um bom tempo, na própria federação. Bem, a base de cálculo são dias trabalhados no mês. E o que entra também para a base de cálculo da indenização de transporte da Justiça Federal? Os custos com o veículo. Porque lá na Justiça Federal, não existe dúvida, porque eu acho que está um pouquinho avançado, mas não está muito assim não, viu? Lá na Justiça Federal, está entendido que meio próprio de locomoção é veículo, não é bicicleta, viu? Porque ônibus não é meu e nem é seu, não é de ninguém. Ônibus é um veículo urbano, então não pode ser tratado como meio próprio de locomoção, né? Então, esse é o entendimento. O da Justiça Federal, então, atualmente, desde 2006, sem nenhum reajuste, está R$ 1.344,
existe uma defasagem, porque a gasolina, né, a variação da gasolina feita pela Agência Nacional do Petróleo até março de 2013 está fixado em 16%. Né? Então, esse 16% até hoje, no Conselho da Justiça Federal, não foi alterado. Bem, o valor do dia hoje, calculando 1.344 por 20, dá R$ 67,24 o valor diário da indenização do transporte. Então, variação 16, entendo eu, com o meu conhecimento que tenho na área jurídica, com todo respeito a quem entende diferente, que há um enriquecimento ilícito pela administração que transforma o nosso salário, a nossa remuneração, em indenização de transporte para cumprir mandado, né, para toda a coletividade. Então, vocês vejam que a administração pública, ela viola princípios. É lógico que aqui, eu acabei de dizer, nós acreditamos no judiciário? Eu não acredito. Eu acredito na luta diária. Eu acredito na luta da união de forças entre nós aqui, e nós ir lá na frente da Assembleia e fazemos um movimento lá. Fazemos um movimento na frente da governadoria e exigimos que a governadoria alterе a lei de custas e que fixe os parâmetros das custas dos oficiais de justiça, porque é isso que eu vou falar posteriormente. Então, esse é o encaminhamento que a gente faz por enquanto. Querida, por favor, pode passar a segunda. Bom, essa é a segunda, né? Pronto, a resolução, essa é a segunda? Não, a terceira, volta um pouquinho. Essa aí. Essa? É a segunda, essa? A segunda vídeo, né? Pronto. Aí falei do artigo 24 da lei de custas, né? Encaminhada, aprovada pela Assembleia, né? Na Justiça Baiana. E quem encaminhou esse projeto à Assembleia, gente, foi a governadoria, o Poder Executivo. Então, o encaminhamento político de luta que eu faço a vocês é a gente formar uma comissão e partir para cima da governadoria para alterar a lei de custas e fixar os parâmetros da indenização do transporte. Porque a indenização do transporte da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, tem uma linha na Lei 28, que eu acabei de falar e citei, a Lei 289 de 96. Tem uma linha, mas não tem as premissas básicas, nucleares, que dá garantia a essa fixação. Não tem. Precisamos também trabalhar para alterar essas premissas. Bom, porque premissas são nucleares e ninguém altera facilmente. A gente altera só quando, né, a coisa está realmente, do ponto de vista legal, grotesco. Bem, o regime jurídico único do Estado da Bahia, no artigo 72, na Lei 6.677, de 94, ela fixa uma norma geral, né? E o artigo 15 também da Lei 289, 9289, também é uma norma geral de custas que o Poder Judiciário do Estado da Bahia tem que cumprir. Porque se a União aprova as normas gerais e o Estado normas complementares, tudo que a norma complementar contrariar a norma geral, elas são revogadas. Né? Elas não têm valor jurídico. Portanto, né, dentro dessa linha, a Lei Estadual 12.373 de 2011 fixou algumas coisas sobre custas e esqueceu de deixar claro, né, no seu bojo, a fixação, pelo menos, dos parâmetros objetivos para a indenização do transporte do Estado da Bahia, dos oficiais de justiça. Veio, então, a provocação da própria AUJUS, das próprias entidades que representam os oficiais, e aí o CNJ, de alguma forma, fixou através da resolução 153 de 2012, que deve sim o Estado da Bahia fixar a indenização do transporte para os seus servidores, e que ela tem que ser paga de forma antecipada. Inclusive, nós também temos direito à indenização de forma antecipada. Né? Nós recebemos depois. Então, isso é um parâmetro já que nós temos que empreender luta. Sem luta não há vitória. Eu acredito na luta, eu não acredito no judiciário. Eu não acredito na lei. Bem, veio lá também a súmula 190 do STJ, fixando lá o pagamento pela Fazenda Pública, né, da indenização de transporte deve ser antecipada. Bem, a resolução 113 do TJ Bahia fixou lá um mísero valor, né, de R$300 que, infelizmente, né, vocês estão pagando para trabalhar como oficial de justiça. Os oficiais de justiça da Bahia estão usando o seu salário pessoal
tirando a sua remuneração para pagar a indenização de transporte para o Estado da Bahia, para a administração, para o governo da Bahia, porque eles são culpados de tudo isso. Eles são culpados. E nós temos que encontrar culpados. Nem tudo, mas em algumas coisas temos que encontrar, e aqui eles são culpados com dolo. Aqui há dolo realmente. Né? E há dolo também do TJ Bahia, que não senta para conversar. Não senta para conversar. Pois é, isso será tratado na próxima, né? Na resolução 14, logo em seguida, o TJ Bahia, depois de uma luta da ajuste, de cansaço, né? De não receber a ajuste, não receber as entidades, né? Limitou lá em R$1.000, uma nova proposta de resolução foi apresentada ao CNJ e a gente fez alguns encaminhamentos. Você pode passar a próxima? Pronto. A resolução número 13. Aí eu coloquei lá, ressarcir despesas com meio próprio de locomoção, que havia essa dúvida com relação ao TJ Bahia. Eles não sabiam definir. Bom, as leis federais definem muito facilmente isso. Muito facilmente. Então, não há dúvida com relação de que meio próprio de locomoção é veículo. É carro. Pode ser até moto, mas louco é quem trabalha de moto em Salvador, pelo amor de Deus. Né? A gente tem que ter pelo menos uma dignidade no cumprimento do mandato. Tem que ter dignidade. A gente já passa tantos atropelos, né? E o que eu vejo muito bem, fixado pelo TJ Bahia, não é o princípio da administração pública, é o princípio da desconfiança. Não existe lá no 37, mas o TJ Bahia conhece muito bem esse princípio, que é desconfiar de cada um de vocês. Né? Se regulamentar de forma objetiva, não há por que ficar desconfiando, até porque a presunção de inocência a todos nós, ela é cabível muito bem, porque somos servidores públicos concursados. Bem, a indenização de transporte, gente, ela é uma verba indenizatória. Diferente de uma PEC 63 que está aí vigorando no Congresso, né? Que estão querendo tratar de verba indenizatória no adicional de tempo de serviço. Olha só, o Supremo Tribunal Federal ele tem vários julgados em que estabelece que o adicional de tempo de serviço é vantagem pessoal identificada e é verba remuneratória. Portanto, o adicional de tempo de serviço não pode ser tratado como verba indenizatória. A PEC, que está sendo proposta está lá no Congresso, proposta por um parlamentar, não sei quem, ela está violando toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao tratar adicional de tempo de serviço como verba indenizatória, para não entrar no cálculo do teto fixado pelo artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Então vocês vejam que parece que tudo pode na lei, né? Mas não é assim. Precisamos empreender a luta. É isso que eu chamo a atenção. Parâmetros, R$300, R$15 por dia. Se vocês cumprir, for ir e volta com 3 mandados, acabou os R$15, já não tem mais dinheiro para cumprir mandado. Né? Aí tem de ônibus, o risco que está hoje acontecendo. R$15 dá 2,7, dá 5,5 litros de gasolina. Né? Então, assim, é complicado. Realmente a coisa, nós temos que ir para o embate político. E isso é luta. E luta não é ficar sentado na cadeira. Luta é enfrentar mesmo. E falar no alto-falante o que está acontecendo. A sociedade tem que saber. E é isso que nós temos que fazer. E contem comigo, e contem com o nosso apoio aí, né, Eve? Passamos, por favor, mais um. Bem, a resolução 14, ela fixa em R$1.000 e fixa também o reajuste pelo IPCA, até a própria lei 12373 pelo IPCA. Aí, eu acho que vocês conhecem muito bem, né, as diligências positivas, 30% mais 70%, certidão de comprovação, diligências negativas, 30%, certidão, depois tem mais 20%, né, ao mês. Se você conseguir cumprir 60% dos mandados forem positivos ao mês, depois você ganha mais 10% no ano. Né? Se houver também 60% no ano. Então, assim, essa discriminação, né, eu coloco logo assim, né? Discriminação. Então, o princípio da desconfiança, mais uma vez, está dito aí. Né? Não está na lei, mas o TJ sabe criar muito bem isso. Entenda, parece-me que há uma mudança, né, Carlos, que é acabar
a nova resolução proposta acaba com essa diferenciação entre mandados positivos e negativos, né? Digo que lá na Justiça Federal não existe essa diferença, que existe a diligência, né? Aferição, último dia do mês, pagamento do mês subsequente, também já está se alterando para o pagamento antecipado. Bom, existe aí, está aparentando uma certa mudança de comportamento, mas que não é ideal. Eu acho que os princípios da administração pública não tratam ninguém com diferenças, e as entidades estão sendo tratadas com diferenças. Só de não receber a entidade já é uma diferença, é uma discriminação, porque recebe entidades de juízes, recebem outras entidades que estão aí, de certa forma, podem até estar com uma certa aliança, né? Com uma certa postura, vamos dizer assim, pelega, de repente, à frente das administrações. Nós temos que coibir tudo isso. Sindicato e entidade é para defender servidor, não é para defender bandeira política. Por favor, pode passar mesmo. A resolução nova do TJ Bahia, no artigo 1º, por diligência, né? Foi uma alteração de conceito, mandado, despesas com locomoção. Criaram aí 5 faixas, né? Que é a resolução número 14, 5 faixas. De 1 a 20, 197, 21 a 40, 3 Aí, mais uma vez, se eu cumpro o mandado, eu recebo 197. Se eu cumpro 20 mandados, eu recebo 197. Mais uma vez, viola os princípios que está lá no 37. Princípios da proporcionalidade, princípios da razoabilidade. É muito fácil isso. Eu não sei, parece que... Olha, quem está tratando disso não é desembargador, eu acho que é algum assessor, viu? É um assessor que está lá, cutucando, entendeu? A administração, e eles não querem também, de certa forma, não tem interesse, também não tem interesse em discutir, aí fazem da forma que está sendo colocada. Né? Então, já me coloquei à disposição de Thailson para a gente estabelecer, inclusive, de repente, não digo que é a solução, mas uma ação para esse tempo passado com essas discriminações é possível, sabe? Você... Ainda não é de hoje não. Essa é a anterior, né? Que estão alterando pela de hoje, que ainda não se sabe. Não, essa aí é a 14, que é a segunda, apresentada pelo TJ Bahia, a segunda. A de hoje ainda a gente não tem conhecimento do que aconteceu, né? Essa? Eles vão. Ah, tá, pois é. Esse parâmetro aí, assim, já coloquei. Esse limite que você cumprindo acima de 81 mandatos, né, esse limite de 1058, também há um enriquecimento ilícito aí por parte do Estado. Né? Colegas, nós não temos conhecimento do que foi aprovado hoje. Nós entendemos que tenha sido isso, porque foi isso que foi apresentado ao CNJ. Entendeu? Como nós estamos aqui, nós não temos a certeza do que foi aprovado, apenas fomos informados pelo WhatsApp que houve a aprovação de uma reforma na Resolução 14. Entendeu? Nós achamos que é isso aí. Agora a situação é a seguinte: isso aí foi apresentado como resposta do nosso questionamento do CNJ. Nós fomos intimados com relação a isso e nós contestamos o que a gente não concorda nessa situação aí. O tribunal simplesmente, antes de ver a resposta do CNJ, aprovou. Entendeu? É o que a gente acha que foi aprovado, a gente não tem certeza se foi isso aí. Isso aí foi enviado ao CNJ. Pronto, esclarecida essa dúvida, né, que de repente eles aprovaram esse texto sem o CNJ se pronunciar, né, que existe uma proposta que eles encaminharam ao CNJ, mas o CNJ agora está de recesso, né? Então, inclusive com relação a isso, eu tive conversando com o Itaílson, de se apresentar uma nova proposta pela entidade ao CNJ, né, considerando os princípios e essa verba indenizatória que está em discussão. Então, assim, o que eu aconselho a vocês? Eu acho o seguinte, que vale a pena registrar compra de combustível, gasto com veículos, pegar nota fiscal, guardar, porque assim, isso vai ser um motivo de uma ação judicial. É a solução? Não é, porque a gente não acredita no judiciário. Mas a gente tem que tentar. É uma tentativa. Eu sempre coloco que as ações judiciais, né, tem algumas que a gente tem algumas
propensão realmente em sair vitoriosa. Mas tem outros que a gente entende que há uma certa discussão, e vocês sabem que hoje os juízes estão politizados, né? E que eles decidem a causa conforme o momento político do país. Então é importante tomar todo cuidado com relação a isso. Então, preventivamente, peço a vocês como oficiais, né? Vamos colocar gasolina no carro? Peguem nota fiscal e guardem, sabe? Vamos consertar um defeito no seu carro? Peguem nota e guardem. Então tem que começar a se documentar, a fazer a prevenção documental para que a entidade ao jus futuramente possa estudar uma ação nesse sentido. Entendeu? Tem que fazer um estudo sobre isso. Encaminhamento. É um dossiêzinho. Cada um de vocês tem que fazer um dossiê, infelizmente, em função do que está acontecendo hoje. Né? Partindo disso, né, é ruim essa fixação de parâmetros. E eu quero colocar aqui para vocês uma luta que eu acho que é muito fácil vocês conseguirem. Não sei, pode ser que uns não gostem da ideia, mas a central de mandados é o único ambiente em que se pode trazer isonomia no tratamento com todos os oficiais de justiça. Não adianta oficial de justiça estar lotado em vara e estão poucos oficiais trabalhando numa central de mandados, um recebe mandado aqui, outro recebe mandado ali. Gente, a fixação geográfica em Salvador, que eu trabalho na região de Itapuã e tal, é a melhor forma de estabelecer isonomia no tratamento com todos vocês. E isso é premissa de atividade laboral. Isso é premissa. Quando você trata todo mundo da mesma forma, você está respeitando o seu colega. Eu quero ser tratado igual. Eu estou trabalhando, lá a gente faz sorteios nas zonas, sorteios, né? A gente debateu uma forma de opção até para tentar ficar na zona do ano anterior, também existe isso lá. A gente pode contribuir com esses andamentos para vocês, para que vocês possam ter uma isonomia nesse tratamento com todos vocês. Bom, o que existe muito no oficial de justiça? Desvio de função. O desvio de função contribui também para que vocês sejam tratados de forma discriminatória. Uns trabalham lá no gabinete do desembargador, o outro trabalha no gabinete do juiz, e o mandado que era para ser cumprido por esse oficial está sendo cumprido por quem? Por vocês, que estão gastando indenização de transporte e a remuneração de vocês para cumprir o mandado que aquele oficial não está cumprindo. E aí? Por isso que eu digo, a luta desculpe a palavra, é foda. Não é fácil não. Critérios objetivos, né? É preciso fixar critérios objetivos. Para isso, encaminhamento da lei. Bem, nós temos exemplos, né, louváveis, né, de indenização de transporte. O TJMT, através da lei 10.138, vocês sabem hoje, os mandados gratuitos é R$ 1.983,58. Pagamento antecipado. Além disso, ainda tem adicional de periculosidade em 35% sobre o subsídio. O TJMT também, na lei 10.139, regulamentou o pagamento da não gratuidade, que são depósitos identificados pelo pagamento das custas, dirigidas diretamente ao oficial de justiça que está registrado no mandado. Então, assim, e eles fazem o rateio disso. E para receber tem que estar no exercício da função. Por isso, o que é importante vocês combater? Desvio de função é importante. Quem está lá tem que trabalhar aqui, tem que haver a denúncia do desvio de função, né? Tem que denunciar que as pessoas têm que cumprir mandado. Quanto mais oficiais vindo para cumprir mandado, mais oficiais tem na luta com vocês. Você está sofrendo? Eu vou sofrer com você, porque eu vou sair do meu gabinete e vou sofrer com você. Isso é igualdade, isso é isonomia. Bem, a Câmara dos Deputados prevê uma cota parlamentar para o gasto de indenização de transporte dos deputados. Os deputados, eles só pegam nota fiscal. E o valor hoje está lá no artigo 2º, inciso 9 do ato da mesa da Câmara, 43/2009, que o valor que eles têm para gastar todo mês trata-se de R$ 4.500, com combustíveis e lubrificantes. Então, olha só, nós oficiais que levamos
o direito, a justiça, ou até de repente a injustiça também, né? Porque às vezes nem toda decisão é justa. Então é importante que nós joguemos, né, aos deputados parlamentares, né? Imagine se o oficial de justiça ganhasse por diligência cumprida, não é? Então R$4.500 para um deputado gastar com gasolina e lubrificante, isso realmente é exagerado. Porque ele tem mais de 20 mil para gastar com o gabinete dele, ele tem mais dinheiro para gastar com requisição de função, ou colocar uma pessoa que nunca fez concurso na vida para fazer o seu atendimento no seu gabinete. Outra coisa que temos que combater, a não realização de concurso público. Servidor público, atividade de Estado tem que realizar concurso público. Nós sabemos que tem no Brasil aí milhares de pessoas que ingressam por indicação política. E isso é concepção de Estado. Isso ajuda a prática de corrupção. Então nós temos que combater, nós temos que criar cargos por concurso. Indicação política, tem que haver uma PEC. E isso eu cobrei de uma deputada, quando teve um debate sobre a PEC 59, lá na Justiça Federal, eu disse, doutora, por que a senhora não entra com a PEC para limitar a indicação política de cargos públicos, em vez de ficar limitando isso ou aquilo? Eu não obtive resposta. Bom, isso é premissa de Estado. Há 2 meses atrás, nós tivemos uma reunião com o Corregedor-Geral para falar sobre a central de mandatos que não funciona e que nós estamos pagando para trabalhar, porque os mandados saem com mais de 30 dias de editado e nós cumprimos o mandado e nos é descontado R$ 5,98 por negligência do nosso salário, porque não tem nada antecipado. E abordamos ele, né, no caso do concurso. Por que não tem concurso? Porque estamos diminuindo, estamos saindo, estamos nos aposentando. Ele disse que o tribunal não tem condição de pagar, que tem muita gente que vai entrar com mandado de segurança, né, e ele não tem dinheiro para pagar essas pessoas além da cota necessária que eles necessitam, né. Vai entrar mais oficiais que vão entrar com mandado e que por isso eles não vão fazer concurso. Olha, eu estava até conversando com o Ricardo sobre isso. E assim, se vocês têm conhecimento que tem cargo vago dentro do TJ Bahia, nesse caso, cargo vago é porque existiu lei, se existiu lei, existe orçamento previsto. Ingressar e requerer a nomeação ao CNJ. Sabe? E isso tem que acontecer, né? E o que acontece? Qualquer ação que se ingressar contra o TJ Bahia, vocês sabem, ou cai na vara da Fazenda Pública, né? Ou cai no próprio TJ, dependendo do que acontecer, porque toda ação contra um desembargador é no próprio TJ, né? E toda ação contra a Fazenda, a Bahia, contra a Fazenda Pública Bahia, a Fazenda Pública da Bahia. Então assim, há um corporativismo nisso, há um amedrontamento por parte dos juízes, quando vai se decidir uma causa contra aquele que lhe paga, né? Então isso realmente é muito preocupante. Precisamos de juízes independentes nesse país. Precisamos de juízes que julguem sem aferição política, sem atualização de momento econômico, social e político. A lei existiu para ser cumprida. Passe, por favor, não sei se tem mais algum. Bom, lei de curso na Bahia, os valores e taxas de emolumentos, né? O único artigo que eu enxerguei alguma coisa que se refere à questão dos oficiais de justiça, né, foi esse artigo. Os valores das taxas e dos emolumentos são fixados de acordo com o efetivo custo e adequada ou suficiente remuneração dos serviços prestados. Quando eu vi esse artigo, eu lembrei de Thailson, porque vocês sabem que o pagamento da indenização de transporte, de certa forma, tem uma correlação com o pagamento de custos e emolumentos. E aí eu pensei, Thailson, na OAB. Por que eu pensei na OAB? Porque entenda, se a sua diligência está sendo paga R$10, né? Ela está sendo paga no valor de R$10, e o valor cobrado pelo TJ é 79, meu Deus, a OAB está interessada nisso, porque a OAB pode entrar com ação para questionar o valor da custa se a própria lei está dizendo que ela tem que ser adequada de acordo com o efetivo custo, né? Levando-se inclusive em consideração a natureza pública e o caráter social dos serviços. Então a OAB tem todo o interesse em participar desse
esse debate. Acho que a OAB é uma entidade forte hoje no Brasil e ela tem interesse em questionar essas custas e emolumentos aí que está sendo pago de forma exagerada pelas pessoas que precisam da justiça. Aí diz lá, da despesa em relação, aí fala, no parágrafo 2º 10, as pessoas de direito público deverão fornecer os meios para a realização das diligências. Pode passar essa. 17, as taxas, despesas e multas. Se vocês forem lá para a Constituição, taxas, né, são tributos, né, são serviços públicos específicos e divisíveis. Existe uma ADIM que reconhece as taxas como tributos, não há dúvida com relação a isso. E a própria Lei 12.373 define custos judiciais também, expedição de atos processuais, despesas com demolição, arrombamento, remoção, condução, estada, até estada. Né? Diárias, por exemplo, né? Fala nessa lei de custos. Por que fala em diárias e não fala na indenização do oficial de justiça? É bem complicado, né? Então houve para mim, assim, uma certa omissão, pode até a gente entender que houve dolo realmente. Indenização de transporte, nessa lei de custos que foi aprovada, não há nenhuma previsão expressa de pagamento, infelizmente. Então, existe a luta, trabalhar realmente com relação a essa luta, né? Podemos aí, nessa luta constante, junto com vocês, procurar a Assembleia, procurar o Poder Executivo. Pode passar, eu acho que acabou. Então, está aqui, ó. Meu nome é Francisco Antônio da Silva Filho, sou especialista em Direito Público, Previdenciário, sou presidente da SOJAF Bahia, sou coordenador jurídico do Sindijuf, sou oficial de Justiça, tenho 2 livros publicados. Meu e-mail é esse, quem quiser mandar alguma coisa sobre Previdência, estou à disposição. E estou abrindo um site agora, no dia 20 de agosto, sobre direito previdenciário, direito público, artigos, todas as demandas de previdência. Eu estudo em benefício dos trabalhadores, dos servidores. Eu não estudo lei para favorecer a administração pública. Obrigado.